Bom dia, boa tarde. Estamos aqui mais uma quinta-feira ao meio-dia, tá? Para não para conversarmos mais um pouco, tá? Ao vivo, pela página do Camp e ao vivo no Instagram do Camp, tá? Desculpa, pessoal, mil perdões. No domingo passado eu tive um contratempo e não tive possibilidade de fazer a nossa live de domingo ao meio-dia, tá? Depois eu ia fazer uma mensagem e tudo, mas assim, já tinha perdido, já tinha passado, então deixei passar, né? Nos encontramos hoje, é vida que segue, tudo bem, tá? Então, gente, a nossa live de hoje, tá, é pra gente bater um papo a respeito de toque e transtornos de ansiedade, tá? Ou seja, transtorno obsessivo compulsivo, tá, e transtorno de ansiedade. Existe uma série de polêmicas, né, a respeito do toque. Existe uma série de confusões, né, que inclusive no âmbito, no âmbito profissional, assim, que as pessoas, que até os próprios profissionais fazem, né, com relação a essas duas situações, né? Então, né, vamos tentar esclarecer ao máximo possível. Eu vou responder algumas perguntas, tá? Que já foram feitas assim em box, né? E esse assunto veio hoje justamente para que a gente conseguisse sanar algumas dúvidas, tá? Então, em primeiro lugar, tá? O toque, tá? É considerado uma doença, tem um CID próprio, certo? É uma patologia, tem um CID, um código para ela, tá? Na prática, isso existe até para que, burocraticamente, na hora de se dar um atestado, na hora de se fazer um laudo, na hora de se colocar um registro em prontuário, né? Para que se tenha uma diferenciação, tá? Mas na prática, tá? O toque é um sintoma, né, como outros, né? Nós já falamos isso numa live anterior, eu estou confirmando agora isso, né? Na prática, então, o toque é um sintoma do transtorno, dos transtornos de ansiedade. Então, o que seria? A doença de base que as pessoas têm, né, seria transtorno de ansiedade, tá? A pessoa com transtorno de ansiedade pode desenvolver uma série de quadros, tá? Toda pessoa que tem transtorno de ansiedade pode desenvolver pânico, pode desenvolver toque, pode desenvolver tricotilomania, que é aquele hábito de arrancar os cabelos. Eu não posso, né? Não tenho mais cabelo para arrancar, né? Pode desenvolver fobias, né? Então tem uma série de sintomas que são desencadeados nas pessoas portadoras de transtorno de ansiedade. Então é importante que vocês entendam que toda pessoa que tem toque, antes, né, ela tem transtorno de ansiedade, tá? Só um minuto, gente, um segundo, que estão um problema aqui no áudio, só um probleminha. Deu. Deu. Desculpem. Então, toda pessoa que tem toque, né, ela é portadora, antes do toque, de transtorno de ansiedade. E é muito comum
que a pessoa tenha um transtorno de ansiedade, tá? Que tenha um transtorno de ansiedade e que desenvolva ao mesmo tempo, tá? Toque, pânico, fobia e alguma outra coisa, tá? Isso é muito comum de acontecer. Na realidade, esse tipo de coisa não vai complicar a nível de tratamento, tá? O tratamento segue mais ou menos a mesma linha. Nós só vamos ter que tomar alguns cuidados, né? E obviamente em termos de medicação, certamente a pessoa que tem transtorno de ansiedade, que é portadora de mais de um tipo de sintoma, ou seja, a pessoa que tem toque, que tem pânico, que tem fobia, né? Certamente a nível de medicação vai ter uma variação, vai ter um reforço e assim por diante, tá? Então, mas hoje nós vamos nos deter ao toque, tá? Transtorno obsessivo compulsivo, tá? Antigamente, tá? Antigamente, tá? Essa patologia tinha outro nome, tá? Mas hoje é conhecida como transtorno obsessivo compulsivo, tá? Toda pessoa que tem toque, tá? Todo mundo pensa, porque tem inclusive filme, tem um filme, eu não me lembro agora o nome do filme, tá? O título do filme, mas tem um filme bastante antigo já, tá? Com Jack Nicholson, não me lembro dos outros artistas, mas eu sei que o artista principal era o fabuloso, né? Jack Nicholson, né? Que ele fazia o papel de um personagem que tinha toque. Eu não lembro agora, me desculpem, né? Daqui a pouco vem e eu falo para vocês o nome do filme. Um filme fantástico, né? É óbvio, o personagem dele, de certa forma, deu fez uma caricatura, né, do que seria uma pessoa com toque, tá? Mas assim a interpretação foi fantástica, tá? Então as pessoas sempre que pensam em alguém com toque, elas pensam assim, em alguém que lava as mãos 1000 vezes por dia, em alguém que anda na rua sempre pela mesma linha da calçada, em alguém, por exemplo, que não pode usar determinada cor, tá? Alguém que de repente é obsessivo por arrumação, né? Por organização, então que organiza o seu armário, todas as camisas brancas assim, as calças brancas assado, ou então os vestidos, não sei o que, tudo dobradinho da mesma maneira, na mesma linha, tá? É sempre essa a ideia que as pessoas têm de quem tem toque. E isso, realmente, todas essas coisas são sintomas de pacientes com toque, tá? Os pacientes com toque têm toque de organização, têm toque de referência, né? Tem uma série de toques, tá? Tem toque de limpeza, né? Então tem uma série de toques, né? E é condizente essa coisa popular, né? De alguns sintomas referente a toque. Mas o principal para que se consiga entender melhor a pessoa que tem toque, tá? É entender a pessoa a nível de comportamento, tá? A nível de afeto, tá? E a nível de dificuldade de relacionamento com o outro, com os outros e consigo mesmo. Esse, na realidade, é o maior problema das pessoas que têm toque. Primeiro lugar, a pessoa que tem toque, ela é extremamente insegura. Segundo lugar, a pessoa que tem toque é extremamente desconfiada. Terceiro lugar, a pessoa que tem toque, tá? Ela não suporta ser contrariada, tá? Além
a pessoa que tem toque. Quinto lugar, a pessoa que tem toque. Tá? Quando planeja algo na sua cabeça, quando ela se programa para algo, tá? Se essa programação, porventura, é quebrada, se essa programação não dá certo, tá? Ela entra em crise de ansiedade, tá? E ela pode ficar agressiva, grosseira, estúpida e inclusive reagir violentamente, né, contra aquilo ou aquela pessoa que estragou os seus planos, os seus projetos. Tá? Então, a pessoa que tem toque, antes de mais nada, é uma pessoa rígida afetivamente. Também, as pessoas portadoras de toque são pessoas com muito medo. Tá? São pessoas que não conseguem lidar com o desconhecido, com o novo. Tá? Por quê? Acompanharam todos os exemplos que eu dei para vocês? Porque cada vez que existe uma situação nova, cada vez que existe uma situação desconhecida, cada vez que a pessoa é contrariada, cada vez que a pessoa tem interrompido um projeto seu, tá? Cada vez que ela necessita confiar em alguém, né, ela automaticamente entra em estado de ansiedade. Tá? E por isso ela fica mal. Esse estado de ansiedade pode ser desde um estado de ansiedade leve até uma crise de ansiedade. Tá? Então, as pessoas portadoras de toque, muito mais, tá, do que terem dificuldades no seu dia a dia com relação a essas coisas referentes à limpeza e organização, as dificuldades muito maiores têm a ver com o comportamento, tá? Com a maneira que elas conduzem a sua relação com as coisas, com os outros e consigo mesmo. Tá? Nesses casos, gente, tá? Nesses casos é muito comum que se veja pessoas que são portadoras de toque a longa data, por longos períodos, que vem sofrendo e tendo uma vida cheia de insucessos, né, em função desse problema, dessa patologia, dessa doença. E as pessoas sempre ficam esperando que daqui a pouco mude. Né, e ficam procrastinando e ficam empurrando com a barriga, né, à procura de ajuda. Gente, pessoa com transtorno de ansiedade e pessoa com toque não tem saída. Ela só vai conseguir melhorar a sua qualidade de vida, tá, na medida que ela procurar recurso profissional. Tá? E outra coisa, gente, não tem milagre. Toda pessoa que é portadora de toque, tá, ela necessariamente, ela terá, tá, que procurar um profissional, terá que fazer psicoterapia e certamente, pelo menos no início do tratamento, ela terá, tá, que tomar medicamento. Por quê? Porque o tratamento para toque hoje, a nível de psicoterapia, o tratamento mais eficiente que tem é na linha da terapia cognitivo-comportamental. Tá? E nesse sentido, tá, a saída, a ferramenta que o profissional tem é fazer com que a pessoa descondicione
aqueles comportamentos que são os comportamentos do toque. Desensibilize, através de técnicas específicas, esses comportamentos que são os comportamentos do toque, né? E que a pessoa passe a recondicionar comportamentos novos que não sigam, né, aquele mesmo caminho dos comportamentos antigos que pertenciam ao toque. Para fazer essa troca, para fazer esse descondicionamento, esse recondicionamento, tá? É óbvio que vai mexer com todos os medos, todas as inseguranças, todas as frustrações, todas as fobias do paciente com toque. E certamente, quando isso acontecer, ele vai entrar em crise de ansiedade. Então, para que o próprio tratamento psicoterápico possa evoluir melhor, para que o próprio tratamento psicoterápico possa render mais e possa ser mais eficiente, é importante que, paralelamente a isso, a pessoa use medicamento, que normalmente é usado a associação de um antidepressivo com algum ansiolítico, tá? Então, por que o uso do medicamento? Tá? Porque a partir do momento que se começa a usar o medicamento, tá, a pessoa fica mais tranquila, fica mais relaxada, tem menos medo e fica mais disponível a aceitar essas mudanças. Tá? Se tentasse tratar alguém com toque sem ter o auxílio do aporte medicamentoso, essa pessoa pode até conseguir galgar, né, um prognóstico positivo. Pode até conseguir. Né? O terapeuta, o psicólogo ou o psiquiatra, seja lá quem esteja fazendo o processo de tratamento, pode até conseguir ajudar a pessoa, mas ela vai sofrer demais. Não tem necessidade de ser assim. Ela vai sofrer muito. Durante esse processo de descondicionamento de comportamentos e recondicionamento de comportamentos saudáveis e adequados, né, a pessoa vai sofrer por demais. E não tem necessidade da pessoa se tratar com tamanha carga de sofrimento. Até porque isto não vai ser um tratamento que vá acontecer em uma semana ou em um mês. É um tratamento relativamente longo, porque recondicionar, né, comportamentos patológicos é uma coisa bem complicada e que demanda tempo. Né? Então, é importante, né, que se fique atento a isso. Tem duas perguntas aqui interessantes, tá? Eu vou interromper a linha que eu estava seguindo. A Vera Lúcia colocou aqui, interessante, não imaginava tudo isso. Vera Lúcia, na realidade, não é só você que não imaginava isso, não. A maioria das pessoas não imagina que é tudo isso, tá? Mas o toque é uma doença muito complexa, é uma doença onde a pessoa sofre muito e é uma doença onde a pessoa precisa procurar com urgência o recurso a ajuda de um profissional especialista no assunto, tá? Caso isso não aconteça, a doença pode evoluir e evolui de tal maneira que em determinado momento o único recurso é a pessoa passar por uma internação psiquiátrica, tá? Não sei se te respondo isso. Depois perguntasse de novo, a crise de pânico sempre tem a ver com toque? Quase sempre, tá? Vamos colocar assim, nem todo paciente que tem crise de pânico tem toque, mas quase todo paciente que é portador de toque, quando ele entra em crise de ansiedade, ele termina fazendo crise de pânico. Entende?
Então, as coisas estão interligadas e uma coisa tem muito a ver com outra. Por quê? Aquilo que eu disse inicialmente. Porque todos os dois sintomas, todas as duas patologias têm a mesma patologia de base, que é o transtorno de ansiedade. Certo? Acho que eu te respondo então, tá, Vera Lúcia? Qualquer coisa, é só mandar a tua pergunta que eu complemento, tá bom? Gente, esse tratamento para toque, que é composto da psicoterapia e da medicação, né, dura mais ou menos em torno de 3 anos. Mais ou menos em torno de 3 anos. Tá? Pode ser que a pessoa, bem antes disso, comece a se sentir bem, mas é importante que ela fique durante esses 3 anos tomando a medicação, né, e fazendo a sua psicoterapia, para que realmente ela consiga ter uma estrutura, tanto a nível bioquímico quanto a nível emocional, uma estrutura fortalecida para que ela consiga lidar com esse problema de uma maneira mais adequada. Certo? Agora, hoje em dia, nós também temos, né, o recurso da estimulação magnética transcraniana para tratar os pacientes com toque. Tá? É um recurso extremamente valioso nesses casos, né? Extremamente valioso nesses casos. Né? Oi, Dani. A Dani acabou de entrar aqui. A Dani é a nossa gerente aqui da clínica, tá? E é participante assíduo aqui das nossas lives, tá? Então, a estimulação magnética existe também hoje com protocolos específicos para tratar transtorno de ansiedade e toque. Qual é a vantagem? Tá? A vantagem é que através do tratamento de psicoterapia, através do tratamento medicamentoso, a parte bioquímica, e através do tratamento de estimulação magnética transcraniana, ou seja, fazendo as 3 coisas em conjunto, né? Qual é a vantagem do paciente? Em primeiro lugar, né, ela vai poder usar uma dosagem de medicamentos muito menor, tá? Ela vai responder a essa dosagem de medicamento de uma maneira muito mais eficiente, tá? E o tempo de tratamento vai reduzir sensivelmente. Nós temos tido experiência ao longo desses últimos 8 anos que nós viemos trabalhando com estimulação magnética e psicoterapia e medicação, tá? Os pacientes que se submetem aos 3 tratamentos ao mesmo tempo, normalmente, depois daquelas 30 sessões de estimulação magnética, tá? Que duram mais ou menos 45 dias, porque é uma sessão por dia, falha os fins de semana, então o tratamento de estimulação magnética dura 45 dias. É onde são realizadas as 30 sessões, tá? Uma a cada dia, de segunda a sexta-feira. Né? O paciente que se submete a esse tratamento e, paralelamente a isto, faz a psicoterapia 1 ou 2 vezes por semana e, paralelamente a isso, faz o tratamento bioquímico, ou seja, o tratamento com psicofármacos, tá? Nós temos tido muitos casos de sucesso, tá? Após 6 meses de tratamento. Então, a estimulação magnética tem demonstrado na prática que pode reduzir a carga de remédio, assim como pode reduzir o tempo de tratamento de 3 anos até para 6 meses. Não é milagre, não. Né? É só que, nesse caso, nós vamos estar tratando a parte bioquímica através dos remédios, nós vamos estar tratando a parte emocional e afetiva através da psicoterapia, e nós vamos estar tratando da parte neuropsíquica, né,
que é lá a malha de neurotransmissores através da estimulação magnética. Então, o tratamento fica muito mais eficiente, extremamente mais eficiente, né? Com respostas muito mais rápidas, né? E pós-tratamento, o resultado é de uma consolidação muito maior daquilo que a pessoa conseguiu de positivo. Então, o nível de recidiva, o nível de recaída é muito menor. Tá? Então, a sugestão, embora inicialmente a pessoa gaste mais, a sugestão é que neste caso, como em tantos outros, sempre se faça os 3 tratamentos ao mesmo tempo. Tá? Tanto nesse caso quanto dos outros, que a pessoa faça os 3 tratamentos ao mesmo tempo. Tá? Use as 3 ferramentas ao mesmo tempo. Todo mundo diz assim, não, mas aí é um absurdo, sai muito caro. Gente, pensem bem. Pensem bem. Tá? Se você fizer o que se faz tradicionalmente, tá? Que é fazer a psicoterapia e tomar a medicação, tranquilamente você vai fazer um tratamento no mínimo por 3 anos. Se você fizer a estimulação magnética, se fizer junto com a estimulação magnética, tá? A medicação e a psicoterapia, tá? Você pode reduzir o seu tratamento até para 6 meses. Então, aquele gasto inicial, que é realmente muito maior, se for diluído nesse tempo todo, vai ficar muito mais barato. E vai ter resultados muito mais eficientes. Então, gente, era esse o recado por hoje, tá? Para vocês conhecerem um pouquinho mais a respeito de transtorno de ansiedade, de toque ou transtorno obsessivo compulsivo, tá? Saberem um pouco mais dos recursos que se tem para tratar esse transtorno, tá? Para conhecer também um pouquinho mais da estimulação magnética, tá? E para saberem, tá, que nós estamos aqui e que temos esses 3 tratamentos à disposição de vocês. Tá? Oi, Eliane. Eliane, uma conhecida antiga, entrou aqui para nos prestigiar aqui durante a live, entrou aqui pelo Instagram. Tudo bem? Então, é importante que vocês saibam, que vocês têm aqui em Florianópolis, né, e nós tratamos de gente do Brasil inteiro, tá? As 3 principais ferramentas hoje, né, a nível de saúde mental para tratamento de qualquer patologia. No caso hoje a gente está falando de toque, então nós temos aqui o tratamento medicamentoso, temos a psicoterapia, né, de orientação cognitivo-comportamental e temos a estimulação magnética transcraniana. Gente, era isso. Qualquer dúvida, né, perguntem. Antes de encerrar, uma última pergunta, tá? Desculpe estar, não, mas é um assunto que me interessa. Esse transtorno é uma doença física ou emocional? Bom, ela está perguntando se esse transtorno é uma doença física ou emocional. E quem tem esse transtorno pode refletir dor física no corpo. É uma doença, o toque é uma doença emocional, tá? Mas o transtorno de ansiedade é uma doença psicossomática. O que significa? É uma doença emocional, mas que se manifesta também em reações corpóreas, né? Se manifesta através de somatização, tá? A pessoa somatiza, se manifesta no corpo aquele mal que é emocional, tá? Então, muitas pessoas com toque, em razão do transtorno de ansiedade, podem ter sim alguns problemas físicos. Que tipo de problemas físicos? Problemas gástricos, problemas dermatológicos, tipo desidrose, psoríase,
né? Algumas dermatites, né? Então, realmente existe essa parte de somatização e realmente os transtornos de ansiedade são bem chatos em função disso. Mas, repito, se fazendo essas 3 abordagens de tratamento, esse tipo de coisa é plenamente tratável. Então, gente, era esse o recado de hoje. Até domingo ao meio-dia, coloquem na agenda de vocês, tá? Domingo ao meio-dia, né? Para a nossa próxima live. Continuem nos prestigiando. Essa live vai ficar postada na página da clínica, na minha página pessoal, no Instagram pessoal, no Instagram da clínica, no Twitter, no LinkedIn, né? Vai estar no nosso site. Todas as lives ficam postadas assim, né? Em todas as postagens vai ter lá os links, né? No YouTube também, importante, entrem lá no YouTube, assistam nossas lives no YouTube, né? O link vai estar nas postagens, né? Se inscrevam no nosso canal, né? Dê o seu like, se não gostar, dê o seu dislike, né? Mas nos prestigiem, certo? Então estamos aqui para informar vocês. Um bom dia, uma boa tarde, um bom final de quinta-feira e até domingo ao meio-dia. Tchau, tchau, pessoal. Um beijão em todos, tá?